As montanhas do norte guardavam segredos antigos, como as próprias pedras que formavam seus picos nevados. Entre vales profundos e florestas densas de pinheiros centenários, duas alcateias rivais mantinham territórios sagrados há gerações incontáveis. A alcateia da lua crescente dominava as terras altas, onde o vento uivava entre rochas afiadas e a neve nunca derretia completamente. A alcateia do Vale Sombrio controlava as florestas baixas, onde riachos cristalinos serpenteavam entre árvores tão antigas que suas raízes formavam verdadeiras fortalezas naturais. Eram tempos ancestrais, quando os humanos ainda acreditavam em deuses antigos e ofereciam sacrifícios às divindades da floresta. Naquele período remoto, os lobisomens não se escondiam tanto quanto fariam em eras futuras. Eles eram os próprios espíritos da natureza selvagem, respeitados e temidos pelas aldeias que se aninhavam às margens de seus territórios. Serafine tinha 18 invernos quando a lua cheia de seu primeiro sangramento a chamou pela primeira vez. Ela não era filha de Alfa, nem de Beta. Sua mãe havia sido uma ômega da alcateia da lua crescente, morta por caçadores quando Serafine tinha apenas 6 anos. Seu pai nunca fora revelado, um segredo que sua mãe levara para a sepultura junto com tantos outros mistérios. Criada nas sombras da hierarquia, Serafine aprendera a ser invisível. Seus cabelos eram da cor do cobre queimado, longos e selvagens como as próprias chamas. Seus olhos carregavam um tom âmbar incomum, quase dourado quando a luz batia de certo ângulo. Ela era pequena para os padrões da alcateia, mas ágil como uma raposa e astuta como um corvo. Naquela noite específica, a lua pendia enorme e prateada sobre os picos nevados. Serafine sentia a transformação pulsando sob sua pele como um segundo coração, batendo em um ritmo que não pertencia apenas a ela, mas a todos os seus ancestrais que já haviam corrido sob aquela mesma lua. A cerimônia de primeira transformação seria realizada no Círculo Sagrado, um anfiteatro natural formado por pedras antigas cobertas de runas que ninguém mais sabia ler. Ali, os jovens da alcateia passavam pelo ritual sob o olhar vigilante do rei Alfa e dos anciões. Kael Tempestade Negra, o rei Alfa da lua crescente, tinha 32 invernos e um temperamento tão feroz quanto as tempestades que davam nome à sua linhagem. Alto e construído como as montanhas que governava, ele tinha cabelos negros como a asa do corvo e olhos de um cinza tempestuoso que podiam congelar o sangue de um inimigo ou aquecer o coração de seus súditos. Ele governava há 8 anos, desde que arrancara a garganta do próprio pai em um desafio legítimo, uma morte necessária, pois o antigo Alfa havia enlouquecido com uma doença que apodrecia a mente. Mas o trono de Kael nunca fora totalmente seguro. Sua irmã mais nova, Morgana, havia sido prometida ao príncipe herdeiro do Vale Sombrio, em uma tentativa fracassada de paz entre as alcateias. Na noite de núpcias, ela fora encontrada morta, seu corpo dilacerado de uma forma que sugeria vingança. Desde então, a Guerra Fria entre os dois territórios ameaçava explodir em violência total a cada lua cheia. Serafine adentrou o círculo sagrado com outros 6 jovens lobisomens. O ar estava carregado de energia antiga, fazendo os pelos de seus braços se arrepiarem. Ela podia sentir os olhos de toda a alcateia sobre ela, julgando, medindo, especulando. Uma órfã sem nome de pai, sem linhagem conhecida. Muitos apostavam que ela não sobreviveria à primeira transformação. Alguns corpos simplesmente rejeitavam a mudança, e aqueles que falhavam morriam em agonia. Kael estava de pé sobre a pedra maior, sua presença dominando o espaço como um predador natural. Ao seu lado, o xamã da alcateia, um ancião chamado Valoric, cujos olhos brancos haviam perdido a visão física há décadas, mas que enxergava coisas que outros não podiam, erguia um cajado decorado com ossos e penas. Filhos da lua, a voz de Valoric ecoou com um poder que parecia vir da própria terra. Hoje vocês nascem novamente. A fera dentro de vocês despertará, e vocês devem abraçá-la ou morrer resistindo. Não há meio termo no caminho do lobo. Não há espaço para medo ou hesitação. Vocês são garras e presas, uivo e fúria, caça e instinto. Deixem o humano morrer para que o lobo possa correr livre. A lua atingiu seu zênite, e Serafine sentiu a primeira onda de dor. Não era como ela imaginara. Era pior, muito pior. Seus ossos começaram a estalar e remodelar.
cada fragmento de cálcio sendo quebrado e reformado em uma estrutura completamente diferente. Ela caiu de joelhos, um grito rasgando sua garganta, mas o grito se transformou em uivo no meio do caminho. Sua pele parecia estar sendo rasgada de dentro para fora, pelos brotando em ondas que cobriam seu corpo como uma maré escura. Ao seu redor, os outros jovens também estavam se transformando. 2 deles gritavam em agonia pura. Um caiu e não se levantou mais, seu corpo convulsionando antes de ficar completamente imóvel. Uma morte rápida, ao menos. Mas Serafine não morreria. Ela podia sentir isso com uma certeza irracional e absoluta. A fera dentro dela não era algo estranho ou novo. Era algo que sempre estivera lá, esperando, observando, aguardando este momento exato. Ela se entregou à dor, deixou-a consumi-la completamente. E então, como se atravessasse uma membrana invisível, ela estava do outro lado. O mundo explodiu em cores e cheiros que ela nunca imaginara existirem. Cada folha individual nas árvores distantes tinha seu próprio perfume. Ela podia ouvir o coração de cada lobisomem presente, cada batida distinta e única. O vento carregava histórias de territórios a quilômetros de distância. Coelhos se escondendo em tocas, veados bebendo de riachos gelados, um urso hibernando em uma caverna ao norte. Serafine ergueu-se sobre 4 patas, seus músculos tremendo com poder recém-descoberto. Sua pelagem era de um vermelho acobreado incomum, quase dourada sob a luz da lua. Ela era menor que os outros lobos, mas havia algo em sua forma que fazia os anciões murmurarem entre si. Kael desceu da pedra e se transformou em um único movimento fluido. Seu lobo era massivo, negro como a noite mais escura, com olhos que brilhavam como prata líquida. Ele se aproximou de cada jovem lobo, farejando-os, avaliando-os. 2 foram aceitos com um toque de focinho. 1 foi rejeitado. Era fraco demais. Teria que tentar novamente na próxima lua. Quando Kael chegou até Serafine, ele parou. O ar entre eles se carregou de algo indefinível. Ele a circulou lentamente, seus olhos nunca deixando os dela. Serafine manteve sua postura, não submissa, mas também não desafiadora. Algo no meio, algo que dizia, eu existo e tenho direito de existir. Kael rosnou baixo, um som que vinha do fundo de seu peito. Então, para a surpresa de todos, ele baixou a cabeça e tocou o focinho no topo da cabeça dela. Não apenas uma aceitação, mas um reconhecimento de algo mais, algo que ele mesmo não parecia compreender totalmente. A cerimônia terminou com um uivo coletivo que ecoou pelas montanhas, anunciando aos territórios vizinhos que a alcateia da lua crescente tinha novos caçadores. Mas nas sombras da floresta, além das fronteiras marcadas, olhos observavam. Olhos que pertenciam a lobos que não deveriam estar ali. Olhos que relatariam tudo o que viram ao seu próprio líder. O príncipe Dorian do Vale Sombrio, herdeiro de um trono manchado de sangue e promessas quebradas. Parte 1. Entre montanhas e vales. Os dias após a primeira transformação eram tradicionalmente um período de ajuste. Os novos lobos aprendiam a controlar suas mudanças, a caçar em forma lupina, a comunicar-se através de sinais e marcas de cheiro que formavam uma linguagem complexa e antiga. Serafine descobriu que tinha um talento natural. Sua forma de lobo, embora menor, era incrivelmente rápida. Ela podia escalar penhascos que outros consideravam intransponíveis, deslizar entre espaços apertados, mover-se em silêncio absoluto quando necessário. Os caçadores experientes começaram a notá-la, e alguns até solicitaram sua presença em patrulhas de fronteira. Foi em uma dessas patrulhas que tudo mudou. Serafine estava com um grupo de 5 guerreiros, correndo a linha que separava o território da lua crescente do Vale Sombrio. A fronteira era marcada por um rio que nascia nas geleiras do norte e serpenteava vale abaixo, suas águas tão frias que podiam matar um humano em minutos. Era o crepúsculo, aquela hora mágica quando o dia se despede e a noite ainda não tomou seu lugar completamente. O céu estava pintado de laranjas e roxos profundos, e o ar carregava o cheiro de neve que viria em breve. O ataque veio sem aviso. Uma dúzia de lobos do Vale Sombrio cruzaram o rio em um ponto onde as pedras formavam uma travessia natural. Eles não deveriam estar ali. Era uma violação clara do tratado frágil que mantinha as 2 alcateias separadas. Serafine e seu grupo foram pegos na defensiva. A batalha que se seguiu foi brutal e rápida. Presas encontraram carne.
Garras rasgaram pele. Sangue manchou a neve que cobria as margens do rio. 2 dos guerreiros da lua crescente caíram nos primeiros momentos. Serafine lutou com uma ferocidade que surpreendeu até ela mesma, sua pequena forma permitindo que ela se movesse sob os ataques de lobos maiores, suas próprias mordidas certeiras e profundas. Mas eles estavam em desvantagem numérica, e a batalha estava perdida. Foi quando Serafine viu o líder do grupo invasor, um lobo de pelagem cinza escura, com marcas prateadas, maior até que Kael, com olhos de um verde tão intenso que pareciam brilhar com luz própria. Este lobo se movimentava com uma elegância mortal, derrubando o último guerreiro experiente da lua crescente com um único golpe preciso. Então, esses olhos verdes se fixaram em Serafine. Ela rosnou, posicionando-se em uma postura defensiva, apesar de saber que estava superada. Melhor morrer lutando que fugir como covarde. O lobo cinza escuro avançou, mas não para matar. Em um movimento tão rápido que ela mal teve tempo de reagir, ele a pegou pela nuca, não com força suficiente para ferir, mas o suficiente para imobilizar, e correu. Serafine lutou, mordendo o ar, suas patas traseiras tentando encontrar compra para empurrá-lo. Mas ele era forte demais, experiente demais. Ele cruzou o rio em saltos impossíveis de pedra em pedra, carregando-a como se ela não pesasse nada. Quando chegaram ao lado do Vale Sombrio, ele finalmente a soltou. Serafine imediatamente se afastou, rosnando, procurando uma rota de fuga. Mas eles estavam cercados por lobos do Vale Sombrio. Ela estava em território inimigo, capturada, e apenas os deuses sabiam qual seria seu destino. O lobo cinza escuro se transformou. A mudança foi hipnotizante de se observar. Ossos fluindo como água, pele substituindo pelo, até que um homem estava diante dela. Um homem alto, construído com músculos definidos, com cabelos longos da cor de cinza escuro, que caíam até os ombros. Seus olhos verdes eram ainda mais intensos em forma humana, emoldurados por um rosto anguloso e marcado por cicatrizes que contavam histórias de batalhas passadas. Transforme-se, ele ordenou, sua voz profunda e carregada de autoridade inegável. Serafine hesitou. Em forma de lobo, ela ao menos tinha presas e garras. Em forma humana, ela seria completamente vulnerável. Eu não vou machucar você, ele disse, um traço de impaciência tingindo suas palavras. Mas precisamos conversar, e prefiro fazer isso sem a barreira da forma lupina. Transforme-se agora. Relutantemente, Serafine permitiu que a mudança a tomasse. Em momentos ela estava de pé, nua como todos ficavam após a transformação. Seus cabelos de cobre caindo em ondas selvagens ao redor de seu rosto. Ela cruzou os braços sobre o peito, mais por dignidade do que por qualquer senso de modéstia. Lobisomens não tinham vergonha de seus corpos. Eram ferramentas tão naturais quanto as próprias garras. O homem a estudou com uma intensidade que fez algo se contorcer no estômago dela. Não era luxúria. Ou ao menos não apenas isso. Era algo mais profundo, mais perturbador. Meu nome é Dorian, ele finalmente disse, príncipe herdeiro do Vale Sombrio. E você, pequena loba de cobre, acabou de se tornar muito importante. Importante? Serafine cuspiu a palavra. Você invadiu nosso território, matou nossos guerreiros e me sequestrou. Isso é um ato de guerra. A guerra já existe, Dorian respondeu calmamente. Existe desde que meu irmão matou Morgana Tempestade Negra. Ou ao menos, desde que seu rei Alfa acusa meu irmão de tê-la matado. Porque ele a matou, Serafine disse ferozmente. Todos sabem disso. Todos acreditam nisso. Dorian corrigiu. Mas crer não é o mesmo que saber. E há coisas sobre a morte de Morgana que seu precioso rei Alfa não está dizendo a Alcateia. Serafine estreitou os olhos. Por que me capturou? Eu não sou ninguém. Não tenho valor como refém. Ah, mas tem. Dorian sorriu. E havia algo de predatório naquela expressão. Vi a forma como Kael olhou para você durante a cerimônia. Vi o reconhecimento que ele deu. Você pode não ter linhagem conhecida, Serafine. Mas há algo em você que chamou a atenção do Rei Alfa. E qualquer coisa que tenha valor para ele, tem valor para mim. O coração de Serafine gelou. Você estava lá, na cerimônia? Observando das sombras, sim. Dorian não negou. É importante conhecer os recursos do inimigo, afinal. E você, pequena loba, é um recurso muito interessante. Antes que Serafine pudesse responder, um uivo rasgou a noite. Um uivo que ela reconheceu instantaneamente.
Era o chamado de guerra de Kyle, um som tão carregado de fúria e poder que fazia a própria terra tremer. O Rei Alpha estava vindo. Está gostando da jornada de transformação? Inscreva-se no canal para não perder nenhuma história épica de lobisomens, destinos entrelaçados e batalhas ancestrais. Novas histórias são publicadas regularmente. Dorian ouviu o uivo e seu sorriso se alargou. Mais rápido do que eu esperava. Impressionante. Ele fez um gesto e seus guerreiros formaram um círculo protetor ao redor deles. Roupas foram trazidas. Vestidos simples de couro e linho que os lobisomens mantinham em pontos estratégicos ao redor de seus territórios para situações como essa. Dorian se vestiu com movimentos eficientes, e uma loba de pelagem castanha ofereceu roupas similares a Serafine. Ela as aceitou e se vestiu rapidamente, sua mente trabalhando freneticamente. Kyle estava vindo, o que significava que os guerreiros sobreviventes haviam conseguido levar notícias do ataque. Mas entrar em território inimigo, mesmo para resgatar um membro da Alcateia, era arriscado. O que o Rei Alpha estava pensando? A resposta veio mais rápido do que ela esperava. Kyle emergiu da linha de árvores com uma força de pelo menos 20 guerreiros, uma resposta desproporcional para resgatar uma órfã de baixo escalão. Ele estava em forma humana, vestido com armadura de couro endurecido, reforçada com placas de metal nas áreas vitais. Sua espada estava embainhada, mas sua mão descansava no punho, pronta para desembainhar em um instante. Seu rosto era uma máscara de fúria contida, mas seus olhos queimavam com algo que ia além de raiva. Havia algo feral ali, algo primordial e possessivo, que fez o pulso de Serafine acelerar, por razões que ela não compreendia completamente. Dorian. A voz de Kyle era baixa, controlada, cada palavra enunciada com precisão mortal. Você cruzou mais do que a fronteira física hoje. Você cruzou uma linha que não pode ser desfeita. Interessante, Dorian respondeu levemente. E que linha seria essa, Kyle? A mesma linha que você cruzou quando executou meu irmão sem julgamento ou prova. Seu irmão assassinou minha irmã. Kyle rosnou, sua compostura rachadando. Ele a estripou como um animal e deixou seu corpo para ser encontrado como mensagem. Você acredita que foi meu irmão? Dorian corrigiu. Mas não estava lá. Não viu. Não sabe. Você simplesmente decidiu que era culpado e o executou em vingança. E agora reclama quando eu tomo uma prisioneira? Foi então que Dorian fez algo que mudou completamente a dinâmica da situação. Ele passou um braço ao redor da cintura de Serafine e a puxou contra seu corpo, suas mãos segurando-a firmemente, mas sem brutalidade. A reação de Kyle foi instantânea e visceral. Ele rugiu. Não um som humano, mas algo entre homem e lobo, um som de fúria absoluta que fez pássaros levantarem voo das árvores distantes. Seus olhos brilharam com luz lupina, seus dentes começando a alongar em presas, mesmo sem uma transformação completa. Largue ela agora ou te destroço. O comando ecoou pelas árvores com uma força que fez alguns dos guerreiros mais jovens de Dorian recuarem instintivamente. Era a voz de um alfa em seu ponto máximo de fúria, carregada de poder que vinha não apenas do homem, mas da própria linhagem ancestral que fluía em suas veias. Dorian, no entanto, não se intimidou. Se algo, seu sorriso se aprofundou. Ah, ele murmurou, tão baixo que apenas Serafine podia ouvir. Então é assim. Interessante. Muito interessante. Serafine se debatia contra o aperto de Dorian, mas era inútil. Ele era muito mais forte. Ela podia sentir o calor de seu corpo contra suas costas, o pulso constante de sua força. Mas era em Kyle que sua atenção estava fixada. Ela nunca o havia visto assim. O Rei Alpha sempre fora um modelo de controle, de poder contido. Mas agora, olhando para ela nos braços de outro homem, ele parecia à beira de algo selvagem e incontrolável. E se você a quer de volta, Dorian disse calmamente, então vamos negociar. Você me dá informações sobre quem realmente matou Morgana, porque ambos sabemos que há peças faltando nessa história. E eu devolvo sua... O que exatamente ela é para você, Kyle? Sua súdita? Sua protegida? Ela é minha, Kyle sibilou. E havia uma afinidade absoluta naquela afirmação que fez os olhos de Serafine se arregalarem. Minha, como se ela fosse algo a ser possuído, reivindicado. Mas mais do que isso, como se fosse algo precioso, insubstituível. Ela não é sua. Serafine finalmente encontrou sua voz, sua raiva superando seu choque.
Eu não pertenço a você ou a qualquer um. Eu sou. Você é minha companheira predestinada. Kael a interrompeu, suas palavras caindo como pedras no silêncio súbito que se seguiu. Eu senti na cerimônia. Senti no momento em que seu lobo emergiu. O vínculo de destino, antigo como a própria lua. Você é minha companheira, Serafine. Quer você reconheça isso ou não. O mundo pareceu parar. Companheira predestinada. As palavras carregavam um peso que ia além da compreensão humana. Entre lobisomens, o vínculo de companheiros predestinados era considerado sagrado. Duas almas entrelaçadas pelo próprio destino. Dois lobos que eram metades de um todo. Quando companheiros verdadeiros se encontravam, era dito que a própria lua cantava em celebração. Mas Serafine, ela era uma órfã, uma ninguém. Como poderia ser a companheira predestinada de um rei alfa? Dorian assobiou baixo. Bem, isso explica muitas coisas. Também explica por que seu cheiro mudou no momento em que toquei nela. Ele olhou para Kyle com uma expressão pensativa. Você ainda não reclamou o vínculo, reclamou? Ainda não a marcou? Por quê? Esperando o momento certo? Ou com medo de que ela rejeitasse a ligação? A mandíbula de Kyle se apertou. Liberte ela agora. Ah, mas agora ela se tornou ainda mais valiosa, Dorian murmurou. A companheira não reclamada de um rei alfa. Imagine as possibilidades. Kael desembainhou sua espada, e 20 lâminas responderam atrás dele. Os guerreiros de Dorian assumiram formação defensiva, suas próprias armas erguidas. Guerra estava a segundos de explodir. Parte 3. Sangue e escolhas. Serafine podia sentir a tensão no ar, tão espessa que parecia físico. Estava prestes a testemunhar um banho de sangue, e tudo por causa dela. Uma ideia que a enchia de horror e uma estranha sensação de importância simultaneamente. Espere, ela gritou, sua voz cortando através da tensão como uma faca. Espere, os dois. Tanto Kael quanto Dorian olharam para ela, surpresos pela interrupção. Eu não sou um troféu para ser reivindicado ou uma peça de xadrez para ser jogada, Serafine disse ferozmente, sua voz tremendo levemente, mas carregada de determinação. Vocês querem acabar com esta guerra? Então parem de agir como cachorros brigando por um osso e comecem a agir como os líderes que dizem ser. Serafine, Kael começou, sua voz contendo um aviso. Não, ela o cortou, algo dentro dela se recusando a ser silenciada. Talvez fosse o sangue alfa que ela não sabia que tinha, ou talvez fosse apenas a teimosia que a mantivera viva todos esses anos. Você diz que sou sua companheira predestinada, Kael. Talvez seja verdade. Mas você nunca falou comigo sobre isso. Nunca me perguntou o que eu queria. Você apenas decidiu e esperava que eu aceitasse. O vínculo de companheiros não é uma escolha. Kael disse rigidamente. É destino. Destino ou não, eu ainda tenho voz. Serafine respondeu. E aqui está o que proponho. Dorian quer informações sobre a morte de Morgana. Você quer que eu seja devolvida em segurança. Eu quero que ambas as alcateias parem de sangrar por causa de uma guerra que começou com mentiras e terminou com mais mentiras ainda. Pequena loba tem garras afiadas. Dorian murmurou com apreciação, sua mão ainda em sua cintura, mas seu aperto afrouxando ligeiramente. Continue. Serafine respirou fundo. Há 3 dias, antes da cerimônia de transformação, eu estava na biblioteca da Alcateia. Você sabe, aquele lugar antigo que ninguém mais visita exceto o xamã? Eu encontrei algo, um diário. Pertencia a Morgana. A atenção de ambos os homens estava completamente fixada nela agora. Eu não deveria ter lido, Serafine admitiu. Mas li Morgana. Ela não queria se casar com o irmão de Dorian. Ela estava apaixonada por outra pessoa. Alguém dentro de nossa própria Alcateia. E mais do que isso, ela estava investigando algo. Algo sobre uma conspiração. Sobre alguém que queria iniciar uma guerra entre as Alcateias para seus próprios fins. Kael deu um passo à frente, seu rosto pálido. Você está me dizendo que minha irmã sabia de uma conspiração e não me contou? Ela estava assustada. Serafine disse suavemente. As últimas entradas do diário. Ela tinha medo de você, Kael. Medo de como você reagiria. Ela ia contar depois do casamento, quando as coisas estivessem mais calmas. Mas ela nunca teve a chance. Onde está este diário? Dorian perguntou, sua voz aguda como uma lâmina. Escondido, Serafine respondeu. Em um lugar que só eu sei. E eu só vou revelá-lo se ambos concordarem em uma trégua temporária. Tempo suficiente para investigarmos juntos quem realmente matou Morgana e por quê.
Você está propondo uma aliança? Kael perguntou incrédulo. Entre nossas alcateias? Uma aliança temporária, Serafine corrigiu. Apenas tempo suficiente para encontrar a verdade. Porque se há realmente alguém manipulando ambos os lados para iniciar uma guerra, então ambas as alcateias estão em perigo. E não importa o quão poderosos vocês dois sejam, lutar entre si só enfraquece ambos os lados. O silêncio que se seguiu foi pesado com consideração. Foi Dorian quem falou primeiro. Uma proposta interessante e surpreendentemente sensata para alguém tão jovem. Ele finalmente soltou Serafine, dando um passo atrás com as mãos levantadas em um gesto de paz. Muito bem, eu aceito sua proposta. Uma trégua temporária, até que a verdade sobre a morte de Morgana seja revelada. Todos os olhos se voltaram para Kael. O Rei Alfa parecia estar travando uma guerra interna. Seus instintos exigiam que ele pegasse sua companheira e a levasse para longe de qualquer perigo. Mas o líder nele, a parte que havia sido treinada desde o nascimento para colocar a alcateia acima de tudo, sabia que Serafine estava certa. Concordo, ele finalmente disse, cada palavra sendo arrancada dele. Uma trégua, mas com condições. Serafine retorna ao território da lua crescente. E Dorian, você vem como emissário, não como invasor. Qualquer traição, e esta trégua termina em sangue. Aceito suas condições. Dorian assentiu. Mas adiciono uma minha. Até que isso seja resolvido, Serafine permanece neutra. Ela não é propriedade sua só porque alegam ser companheiros predestinados. O vínculo deve ser escolhido, não forçado. Kael rosnou baixo, mas Serafine tocou seu braço antes que ele pudesse protestar. Ele está certo, ela disse suavemente. Se realmente somos companheiros predestinados, Kael, então isso não vai mudar, quer eu esteja ao seu lado imediatamente ou não. Mas eu preciso fazer isso. Preciso descobrir a verdade sobre Morgana. Preciso tentar impedir esta guerra. Você entende? Os olhos de Kael encontraram os dela, e Serafine viu algo mudar naquelas profundezas tempestuosas. Raiva se dissolvendo em algo mais suave, mais vulnerável. Você sempre foi teimosa, ele murmurou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Mesmo quando criança, correndo pelos territórios onde não deveria estar, escalando árvores mais altas do que era seguro. Eu sempre notei você, sabia? Sempre me perguntei o que faria com aquela centelha de rebeldia em seus olhos quando crescesse. Você me notou? Serafine estava genuinamente surpresa. Mas eu era apenas uma órfã sem linhagem? Kael completou com um sorriso triste. Sim, e mesmo assim eu via você. Porque os deuses não se importam com linhagem quando escolhem companheiros predestinados. Eles olham para a alma. E sua alma, Serafine, sempre brilhou mais forte que as estrelas. Por um momento, apenas um momento, o mundo se reduziu aos dois. Serafine podia sentir algo puxando-a em direção a ele. Algo antigo e poderoso como a própria maré. O vínculo de companheiros, sussurrando em seu sangue, pedindo para ser reconhecido. Mas então Dorian limpou a garganta, quebrando o momento. Extremamente tocante, ele disse com um traço de sarcasmo. Mas talvez possamos salvar as declarações românticas para depois? Temos uma conspiração para desvendar, lembram-se? Kael lançou-lhe um olhar que prometia violência futura, mas assentiu. Voltem para o território da lua crescente. Amanhã, ao amanhecer, começaremos a investigação. Dorian, você pode trazer 3 guerreiros de sua confiança, não mais. Aceito. Dorian concordou. E assim, sob a luz prateada da lua, e com o rio como testemunha, uma trégua improvável foi formada. Parte 4. Segredos entre páginas. O retorno ao território da lua crescente foi tenso. Kael permaneceu próximo a Serafine a jornada inteira, seus olhos constantemente verificando para garantir que ela estava bem, que estava realmente ali e segura. Ela podia sentir a intensidade de sua atenção como uma presença física, algo que era simultaneamente reconfortante e sufocante. Quando finalmente chegaram ao coração do território, um conjunto de cavernas expansivas que haviam sido transformadas em moradias ao longo de séculos, a notícia do que havia acontecido já se espalhara. A alcateia inteira parecia estar esperando, seus rostos mostrando uma mistura de alívio, curiosidade e, em alguns casos, desaprovação óbvia. Uma órfã como companheira predestinada do Rei Alfa era sem precedentes, escandaloso. Alguns viam isso como um sinal de favor divino, outros como uma maldição. Valorique, o xamã, estava esperando na entrada da maior caverna,
Seus olhos brancos se fixaram em Serafim com uma precisão que desmentida sua cegueira física. Então é verdade, ele murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outro. A profecia da loba de cobre. Eu pensei que eram apenas palavras de um velho tolo antes de morrer. Mas, que profecia? Kael perguntou bruscamente. Valoric balançou a cabeça. Algo que o xamã antes de mim mencionou em seu leito de morte. Eu era jovem, não dei muita atenção. Mas ele falou de uma loba de cobre que se ergueria quando duas alcateias estivessem à beira da destruição mútua. Uma loba sem linhagem, mas com sangue mais antigo que ambas as alcateias. Seus olhos cegos se fixaram em Serafine novamente. Eu preciso fazer um ritual. Preciso ver de onde você realmente vem, criança. Isso pode esperar. Kael interrompeu. Primeiro, precisamos do diário de Morgana. Serafine assentiu e guiou um pequeno grupo. Kael, Valoric e 2 guerreiros de confiança, para a biblioteca da Alcateia. Era um lugar esquecido, em uma caverna lateral, onde a umidade ameaçava arruinar os textos antigos que ninguém mais se importava em preservar adequadamente. Ela foi diretamente para uma seção nos fundos, onde pergaminhos e livros antigos estavam empilhados sem nenhuma ordem particular. Movendo vários volumes, ela revelou uma pedra solta na parede. Atrás dela, envolto em pano oleado para proteger contra a umidade, estava o diário de Morgana. Kael pegou o livro com mãos que tremiam levemente. Serafine podia ver a dor cruzando seu rosto, segurar as palavras de sua irmã morta, sabendo que ela nunca falaria novamente. Leia para nós, Valoric disse suavemente. Kael abriu o diário e começou a ler em voz alta. As primeiras entradas eram mundanas, observações sobre o clima, sobre treinamento, sobre vida na Alcateia, mas conforme avançava, o tom mudava. 23º dia da lua crescente. Kael leu, sua voz rouca com emoção. Theron me pediu para fugir com ele. Ele diz que não se importa com meu casamento arranjado, que encontraremos uma maneira. Mas como posso fugir? Sou filha de Alfa. Tenho deveres. Mas os deuses me ajudem. Eu o amo. Amo Theron com cada fibra de meu ser. E a ideia de me casar com o príncipe do Vale Sombrio me enche de pavor. Theron. Kael repetiu o nome, seus olhos se estreitando. Theron Garra Fria, um dos nossos melhores caçadores. Continue. Valoric insistiu. As entradas seguintes revelavam mais. Morgana e Theron haviam se encontrado secretamente por meses. Ela planejava contar a Kael sobre seu amor depois do casamento, esperando que uma vez que a aliança com o Vale Sombrio estivesse solidificada, ela pudesse encontrar uma forma de dissolvê-la honoradamente. Mas então vieram as entradas mais perturbadoras. 10º dia da lua cheia. Kael leu lentamente. Ouvi uma conversa hoje. 2 vozes que não reconheci, falando nos túneis profundos onde ninguém deveria estar. Falavam sobre iniciar uma guerra, sobre como ambas as alcateias precisam ser enfraquecidas. Mencionaram um nome, os Devorados pela Lua. Não sei o que isso significa, mas me enche de medo. Tentei seguir as vozes, mas elas desapareceram nas sombras. Preciso investigar mais antes de contar a Kael. Se estou certa, há traidores entre nós. O silêncio que se seguiu era absoluto. Os Devorados pela Lua, Valoric sussurrou, seu rosto pálido como morte. Não pode ser. Esse culto foi extinto há gerações. Eles eram lobisomens que se voltaram contra a própria lua, que buscavam poder através de rituais profanos. Eles quase destruíram todas as alcateias antes de serem erradicados. Aparentemente não tão erradicados quanto pensávamos. Kael disse sombriamente. Ele continuou lendo. A última entrada era datada do dia antes da morte de Morgana. Descobri algo terrível. Não posso escrever aqui. É muito perigoso. Mas marquei um encontro com Theron amanhã à noite. Vamos confrontar a pessoa juntos. Vamos forçá-la a se expor. E então contaremos tudo a Kael. Ele saberá o que fazer. Ele sempre sabe. A voz de Kael quebrou na última frase. Meu irmão pode ser rígido, mas ele é justo. E ele protege o que é dele. Eu confio nele com minha vida. Kael fechou o diário, suas mãos apertando a capa com força suficiente para fazer o couro ranger. Ela confiou em mim, ele disse com voz morta. E eu falhei com ela. Eu a falhei completamente. Não. Serafine se aproximou dele, colocando uma mão em seu braço. Você não sabia. Como poderia saber? Mas agora sabemos. E podemos terminar o que ela começou.
Teron, Kyle disse abruptamente. Onde está Teron? Ele precisa testemunhar. Um dos guerreiros saiu correndo para buscar o caçador. Enquanto esperavam, Dorian chegou com seus 3 guerreiros escolhidos, conforme combinado. Ele foi informado sobre o conteúdo do diário, seu rosto escurecendo conforme ouvia. Então meu irmão foi assassinado por nada, Dorian disse, sua voz perigosamente calma. Executado por um crime que não cometeu. E o verdadeiro assassino ainda está lá fora, Kyle terminou. E provavelmente está dentro de uma de nossas alcateias. Ou talvez em ambas. Teron Garra Fria chegou 20 minutos depois. Ele era um homem de constituição média, com cabelos castanhos e olhos que, naquele momento, estavam vermelhos de lágrimas recentes. Ao ver o diário, ele cambaleou como se tivesse levado um golpe físico. Morgana, ele sussurrou. Oh, Morgana, eu pensei, quando você me acusou de estar envolvido em sua morte, Kael, eu quase confessei algo que não fiz só para acabar com a dor de viver sem ela. Você não estava com ela naquela noite? Kael perguntou. Eu deveria estar, Teron disse, sua voz quebrada. Mas eu fui chamado para uma patrulha de última hora. Uma suposta violação de fronteira ao norte. Quando cheguei lá não havia nada. Era uma distração. Quando voltei, ela estava... Ele não conseguiu terminar, cobrindo o rosto com as mãos. Quem te chamou para a patrulha? Dorian perguntou afiadamente. Não sei, Teron disse. A ordem veio através de uma mensagem deixada em minha caverna. Eu assumi que vinha do Alfa ou de um dos Betas. Uma armadilha, Kyle murmurou. Afastá-lo dela, deixá-la vulnerável. Mas quem? Serafine perguntou. E por quê? O que os devorados pela lua ganham iniciando uma guerra entre nossas alcateias? Foi Valoric quem respondeu, sua voz antiga e cansada. Poder, ele disse simplesmente. Os devorados pela lua acreditam que os lobisomens ficaram fracos seguindo a lua e suas leis. Eles querem poder absoluto, querem consumir a própria essência da lua e se tornar algo além de lobisomens, algo mais escuro. E para fazer isso, eles precisam de sacrifício. Sangue de alfa derramado por traição. Guerra que enfraquece alcateias inteiras. Essas são as condições para seus rituais mais profanos. Então precisamos encontrá-los antes que realizem seus rituais. Kyle disse. Mas como? Eles podem ser qualquer um. Estar em qualquer lugar. Não qualquer um. Dorian disse pensativamente. Pense nisso. Quem teria acesso suficiente para orquestrar tudo isso? Quem poderia se mover entre territórios? Plantar evidências, manipular eventos sem levantar suspeitas? Todos olharam uns para os outros, a mesma realização horrível se formando em seus rostos. Alguém de alto escalão, Serafine disse lentamente. Um beta ou gama, alguém que as pessoas confiam implicitamente. A lua cheia testemunha segredos ainda mais profundos. Se você está amando esta saga, inscreva-se no canal. Temos histórias incríveis de fantasia, romance paranormal e aventuras sobrenaturais esperando por você. Não fique de fora da matilha. Foi quando uma voz ecoou da entrada da biblioteca. Uma voz que gelou o sangue de todos presente. Muito perspicaz, jovem Serafine. Muito perspicaz mesmo. Eles se viraram para encontrar Aldrich, o beta de Kael. Seu segundo em comando, seu conselheiro mais confiável, de pé na entrada com uma dúzia de guerreiros atrás dele. Mas algo estava errado. Os olhos dos guerreiros estavam vazios. Suas posturas mecânicas, como marionetes sendo controladas. Aldrich, Kyle disse, sua voz carregada de descrença. O que significa isso? Significa, meu alfa, Aldrich disse, e havia algo terrível em seu sorriso. Que o jogo acabou. Vocês descobriram rápido demais. Eu pensei que teria mais tempo, mais sangue para derramar antes do ritual estar completo. Mas não importa. O sangue de um alfa verdadeiro e sua companheira predestinada será suficiente. Será mais do que suficiente. Ele levantou as mãos e os guerreiros ao seu redor se transformaram. Mas suas formas de lobo eram erradas, distorcidas. Seus pelos eram negros como piche. Seus olhos brilhavam com uma luz púrpura doentia. E suas bocas babavam uma substância escura que queimava a pedra onde caía. Devorados pela lua, Valoric sussurrou horrorizado. Ele os transformou. Corrompeu suas próprias almas para criar escravos. Kyle gritou, empurrando Serafine para trás enquanto desembainhava sua espada. Mas correr não era uma opção. Os lobos corrompidos bloqueavam a única saída, e atrás deles,
mais formas sombrias se materializavam das sombras. A luta que se seguiu foi brutal e desesperada. Parte 5. O ritual profano. Os lobos corrompidos atacaram com uma ferocidade que ia além da natureza selvagem normal. Eles não sentiam dor, não conheciam medo, apenas uma fome insaciável que os impulsionava para a frente. Kael lutava em forma humana, sua espada cantando um lamento de morte conforme cortava carne corrompida. Mas para cada lobo que caía, outro parecia surgir das sombras. Dorian e seus 3 guerreiros se transformaram, suas formas lupinas naturais unindo-se à defesa. Era estranho. Serafine pensou em alguma parte distante de sua mente. Ver lobos que deveriam ser inimigos lutando lado a lado contra uma ameaça comum. Theron lutava com a fúria de um homem que havia perdido tudo, suas garras rasgando gargantas e seus dentes encontrando artérias principais. Valoric, apesar de sua idade e cegueira, se movia com uma precisão sobrenatural, seu cajado atingindo pontos de pressão que faziam os lobos corrompidos desabarem temporariamente. Mas era Serafine, que se transformou em algo que ninguém esperava. Quando ela mudou, sentindo a necessidade desesperada de proteger aqueles ao seu redor, sua forma foi diferente. Sua pelagem de cobre brilhou com uma luz dourada. Seus olhos se acenderam não com a luz prateada comum dos lobisomens, mas com algo mais antigo, uma chama dourada que parecia queimar a própria corrupção que infestava os lobos de Aldrich. Impossível, Aldrich sussurrou, sua compostura rachando pela primeira vez. Você é uma loba primordial, mas elas foram extintas há 1000 anos. Serafine não sabia o que significava ser uma loba primordial, mas ela podia sentir o poder antigo se desenrolando de algum lugar profundo dentro dela. Quando ela se lançou para frente, suas garras rasgaram através da corrupção como luz através das trevas, purificando em vez de simplesmente ferir. Os lobos corrompidos recuaram dela instintivamente, suas programações chocando contra algo que reconheciam em um nível fundamental, como anátema para sua própria existência. Aldrich rosnou e se transformou ele mesmo, mas sua forma era uma aberração, maior que qualquer lobo natural, com espinhos de osso projetando-se de sua coluna, seus olhos ardendo com aquela luz púrpura doentia. Ele havia se entregado completamente à corrupção, se tornado algo que não era mais verdadeiramente lobisomem. Se eu não posso ter o sangue de vocês para o ritual completo, ele sibilou, sua voz distorcida. Então eu os destruirei aqui e agora. Ele atacou Serafine com velocidade impossível, suas mandíbulas se abrindo para revelar fileiras de dentes serrilhados. Mas Kael estava lá. O Rei Alfa interceptou o ataque, sua própria forma de lobo, enorme e negra como a noite mais profunda, colidindo com Aldrich em um impacto que rachava a pedra sob eles. Os dois lutavam com uma violência primordial, presas buscando gargantas, garras rasgando carne, 2 machos alfa disputando não apenas território ou domínio, mas a própria alma de suas alcateias. Serafine queria ajudar, mas Dorian bloqueou seu caminho. Não, ele disse através do vínculo mental que lobos podiam compartilhar em forma animal. Esta luta é dele. Interferir seria retirar sua honra. Nós manteremos os outros afastados. E assim ela fez, trabalhando em coordenação improvável com Dorian e os outros para manter os lobos corrompidos longe da batalha principal. Sua luz dourada queimava através da escuridão, e ela podia sentir algo mudando dentro dela com cada lobo que purificava. Memórias que não eram suas, conhecimento antigo se desenrolando. Ela era uma loba primordial, a última de uma linhagem que remontava aos próprios primeiros lobisomens, abençoados pela lua quando a magia ainda era jovem e selvagem no mundo. Seu povo fora os guardiões do equilíbrio, aqueles que mantinham a escuridão afastada e garantiam que lobisomens nunca caíssem em corrupção, mas eles haviam sido caçados até a extinção, ou assim se pensava. Aparentemente, algumas linhagens sobreviveram, escondidas e esquecidas, seu sangue diluído através de gerações até que uma criança nascesse, que carregasse o dom completo. Serafine não era apenas uma órfã sem linhagem. Ela era a herdeira de algo antigo e poderoso. A luta entre Kael e Aldrich alcançou seu clímax. Ambos estavam cobertos de feridas, sangrando de dúzias de ferimentos. Mas Kael tinha algo que Aldrich não tinha. Ele tinha algo pelo que lutar além de poder. Ele tinha sua alcateia, seu senso de dever, e ele tinha Serafine. Com um movimento final e brutal, Kael agarrou a garganta de Aldrich e puxou. Sangue jorrou,
e a forma corrupta do traidor se contorceu antes de finalmente ficar imóvel. Com a morte de Aldrich, os lobos corrompidos desabaram como marionetes com cordas cortadas. A conexão que os mantinha animados se desfez, deixando apenas cadáveres e a devastação de uma batalha que nunca deveria ter acontecido. Kyle se transformou de volta em forma humana, cambaleando levemente por perda de sangue. Serafine correu para ele, sua própria transformação se revertendo enquanto ela se movia. Ela o pegou quando ele caiu de joelhos, suas mãos pressionando contra seus ferimentos mais sérios. Você é um idiota, ela disse ferozmente, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você poderia ter morrido. Mas não morri, Kyle disse, um sorriso fraco curvando seus lábios. Não quando tinha você para voltar, nunca quando tenho você. Valoric se aproximou, suas mãos brilhando com uma luz suave conforme ele começou a curar os piores dos ferimentos de Kyle. A ameaça imediata passou, o xamã disse. Mas há trabalho a ser feito. Os que foram corrompidos precisam de rituais de purificação para suas almas encontrarem paz. E precisamos garantir que nenhum outro seguidor dos devorados pela lua permaneça escondido em nossas alcateias. Ele não estava sozinho, Dorian disse sombriamente. Aldrich mencionou que tinha mais tempo, mais sangue para derramar. Isso significa que há outros, talvez em minha própria alcateia também. Então trabalharemos juntos para encontrá-los, Kyle disse, sua voz ganhando força conforme as curas de Valoric faziam efeito. Esta trégua temporária, eu proponho torná-la permanente, uma aliança real entre nossas alcateias, não apenas coexistência cuidadosa. Dorian considerou por um longo momento, então estendeu sua mão. Aliança, ele concordou, selada em sangue e testemunhada pela lua. Que as duas alcateias se tornem uma em propósito, se não em território. Kyle pegou sua mão, e seus apertos eram firmes, um reconhecimento de respeito mútuo, forjado em batalha. E quanto a você, pequena loba primordial? Dorian olhou para Serafine com curiosidade. O que você escolhe agora que a ameaça imediata passou? Todos os olhos se voltaram para ela. Serafine olhou de Dorian para Kyle, sentindo o peso da decisão sobre ela. Dorian a intrigava com sua inteligência afiada e humor irreverente. Mas com Kyle, ela sentia algo mais profundo. O vínculo de companheiros puxava-a para ele como a lua puxava as marés. Ela se virou para Kyle, seus olhos encontrando os dele. Você disse que eu era sua companheira predestinada, ela disse suavemente. E eu posso sentir, Kyle. Posso sentir o vínculo, chamando no meu sangue. Mas eu precisava de tempo para aceitar, para entender. E agora eu escolho. Eu escolho você. Eu escolho-nos. A luz que brilhou nos olhos de Kyle era mais brilhante que qualquer estrela. Ele se levantou, puxando-a para cima com ele, e por um momento, eles apenas ficaram lá, testa contra testa, respirando o mesmo ar. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz rouca com emoção. Uma vez que o vínculo for reivindicado, uma vez que eu te marcar como minha, não há como desfazer. Você será minha companheira até que a morte nos separe e além. Eu tenho certeza, Serafine respondeu, mais certa do que jamais estive de qualquer coisa. Kyle baixou sua cabeça e a beijou, e era como se o mundo inteiro se acendesse. O vínculo de companheiros se encaixou no lugar com uma finalidade que fez a própria lua parecer cantar de alegria. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam marcados. Marcas prateadas que brilhavam em suas nucas, símbolos antigos que proclamavam a todos que eles eram destinados, unidos pela própria vontade da lua. Dorian assobionou baixo. Bem, isso é definitivamente definitivo. Ele disse com bom humor. Suponho que minhas chances estão oficialmente encerradas. Você nunca realmente teve chances, Kyle disse, mas havia calor em sua voz agora, não hostilidade. Um homem pode sonhar, Dorian respondeu com um encolher de ombros. Mas falando sério, eu desejo a vocês dois felicidades. E talvez, quando vocês tiverem filhotes, um deles possa se casar com um dos meus. Uma verdadeira união de nossas linhagens. Você está ficando muito à frente de si mesmo, Serafine disse corando. Mas a ideia era não desagradável. Um futuro onde as duas alcateias eram realmente uma. Onde crianças cresciam sem conhecer a antiga rivalidade. Onde a paz não era apenas uma trégua frágil, mas uma realidade vivida. Parte 6. Sob a lua nova. As semanas que se seguiram foram de limpeza e cura. Os seguidores remanescentes dos devorados pela lua foram caçados.
3 em território da Lua Crescente, 5 no Vale Sombrio. Todos foram julgados publicamente e executados de acordo com as leis antigas. Seus corpos foram queimados e suas cinzas espalhadas ao vento, para que não encontrassem paz, nem nesta vida nem na próxima. Rituais de purificação foram realizados para as almas dos que haviam sido corrompidos contra sua vontade. Valoric trabalhou incansavelmente, apoiado pelo xamã do Vale Sombrio, uma mulher antiga chamada Isara, cujos olhos haviam visto 100 anos de história. Theron recebeu permissão para erguer um memorial para Morgana no local onde ela morrera. Era uma estrutura simples de pedra, mas coberta com entalhes que contavam sua história, não como vítima, mas como investigadora corajosa que morrera buscando a verdade. E Serafine estava aprendendo o que significava ser companheira de um rei alfa. Não era fácil. A Alcateia tinha expectativas, tradições, protocolos que ela nunca aprendera crescendo como órfã. Ela devia andar ao lado de Kyle em cerimônias públicas, devia aconselhar sobre questões de Alcateia, devia ser um exemplo para os outros. Mas Kyle era paciente, e ele também estava aprendendo a compartilhar sua autoridade, a ouvir sua perspectiva, a aceitar que ter uma companheira significava ter uma parceira verdadeira, não apenas uma consorte decorativa. Houve resistência, claro. Alguns dos lobisomens mais velhos ainda murmuravam sobre uma órfã sem linhagem, sentando-se ao lado do rei Alfa. Mas quando Valoric realizou o ritual que revelou a verdadeira natureza de Serafine, mostrando para todos a linhagem primordial que fluía em suas veias, até os mais céticos foram silenciados. Uma loba primordial não havia andado entre eles há 1000 anos. Sua presença era um presságio, um sinal de que os deuses ainda observavam, ainda se importavam. A cerimônia de união foi realizada na primeira lua nova após a batalha. Lua nova para novos começos, disseram os anciões. Lua nova para limpar o sangue e a dor do passado e abraçar um futuro mais brilhante. Serafine estava de pé no círculo sagrado, vestida com sedas brancas entrelaçadas com fios de prata. Seu cabelo de cobre estava trançado com penas de corvo e florescências da alta montanha. Ela nunca se sentira mais bonita ou mais aterrorizada. Kyle a esperava no centro do círculo, vestido com a armadura cerimonial de seus antepassados, couro negro gravado com runas de proteção, um manto de pele de lobo sobre seus ombros. Seus olhos nunca deixaram os dela enquanto ela se aproximava, e o amor naquele olhar era tão puro, tão absoluto, que fez sua respiração prender. Valoric conduziu a cerimônia, suas palavras ecoando com poder antigo, enquanto amarrava suas mãos juntas com uma corda trançada de tendões de veado e fios de pelo de lobo. Sob o olhar da lua, vocês se tornam um, ele declarou. Que suas caçadas sejam compartilhadas, suas alegrias duplicadas, suas dores divididas ao meio, que seus filhotes corram livres e fortes, que seus uivos ecoem juntos até que o mundo termine e comece novamente. Companheiros de destino, reconhecidos pela lua, abençoados pelos deuses antigos, eu os declaro unidos. A Alcateia explodiu em uivos de celebração, o som elevando-se aos céus até que parecia que as próprias montanhas cantavam junto. Kyle puxou Serafine para si e a beijou com uma paixão que fez suas pernas enfraquecerem. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego e sorrindo. Minha companheira, ele sussurrou contra seus lábios. Minha Serafine, finalmente. Finalmente. Ela concordou. A festa que se seguiu durou 3 dias inteiros. Os 2 alcateias, Lua Crescente e Vale Sombrio, se misturaram livremente, compartilhando comida e histórias, formando amizades e até alguns namoros que potencialmente levariam a futuras uniões. Era o início de uma nova era, e todos podiam senti-lo. Dorian compareceu, é claro, presenteando a união com uma adaga magistralmente trabalhada para Serafine e um arco de caça raro para Kyle, para manter seus instintos afiados. Ele disse com um sorriso. Nunca se sabe quando vocês precisarão caçar novamente. Na terceira noite, quando a lua crescente começou a aparecer novamente, um símbolo apropriado, Serafine pensou, de novos começos. Ela e Kyle se retiraram para suas cavernas privadas. As cavernas haviam sido expandidas e decoradas, transformadas de quartos funcionais de um líder solteiro em um lar adequado para companheiros unidos. Havia tapetes macios de pelo no chão, tapeçarias nas paredes mostrando cenas de caças lendárias,
e uma grande lareira onde o fogo crepitava calorosamente. Mas Serafine mal notou os arredores. Sua atenção estava completamente focada em Kyle. Nervosa? Ele perguntou suavemente, uma de suas mãos vindo acariciar seu rosto. Um pouco, ela admitiu. Mas também ansiosa. Pronta. Eu estive esperando por isso, por você, mesmo antes de entender o que eu estava esperando. Kyle sorriu, e era um sorriso de pura felicidade. Eu também, ele disse. Toda a minha vida, eu me senti incompleto, como se algo essencial estivesse faltando. E então, você mudou pela primeira vez. E no momento em que vi seu lobo, eu soube. Você era a peça que faltava. Você era o que continuar. Roupas foram removidas com uma mistura de urgência e reverência, até que estivessem pele contra pele, coração batendo contra coração. O que se seguiu foi algo sagrado, algo primordial. A união de companheiros não era apenas física, era espiritual. Um entrelaçamento de almas que os ligava de formas que palavras nunca poderiam expressar completamente. Quando finalmente se moveram juntos, quando seu clímax os elevou simultaneamente, a própria lua pareceu brilhar mais forte em reconhecimento de seu vínculo completado. Depois, deitados entrelaçados um no outro, suor resfriando em suas peles, Serafine traçou as cicatrizes no peito de Kyle com dedos gentis. Você se arrepende? Ela perguntou suavemente. De ter uma órfã como companheira em vez de alguém de linhagem elevada que poderia ter trazido alianças políticas? Kyle pegou sua mão e a pressionou contra seu coração. Eu lamento apenas uma coisa, ele disse, que demorei tanto para reclamar você. Você não é apenas uma órfã, Serafine. Você é a última loba primordial, a mais forte de nossa geração, a mulher que salvou ambas as alcateias da destruição. Você é minha companheira, meu amor, minha segunda metade, e eu nunca, nunca me arrependerei disso. Lágrimas picaram os olhos de Serafine, mas eram lágrimas boas. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto que às vezes acho que meu peito vai explodir com isso. Eu também te amo, Kyle respondeu. Até que a lua caia do céu e as montanhas se desfaçam em pó, eu te amarei. Eles fizeram amor novamente, desta vez lentamente, saboreando cada toque, cada beijo, e quando finalmente dormiram, eram entrelaçados tão completamente que era impossível dizer onde um terminava e o outro começava. Obrigado por embarcar nesta jornada sob a luz da lua. Se você quer mais histórias envolventes de lobisomens, magia ancestral e romances impossíveis, inscreva-se no canal agora. Sua próxima aventura favorita pode estar a apenas um clique de distância. Lobos de ambas as alcateias agora caçavam juntos, treinavam juntos, viviam lado a lado. Casamentos interalcateias se tornaram comuns, criando uma rede de relações familiares que tornava impossível ver as duas alcateias como entidades separadas. Kyle e Dorian haviam se tornado amigos genuínos, seus conselhos conjuntos guiando o que agora era chamado de Alcateia Unida das Montanhas do Norte. Não havia mais rei alfa único. Em vez disso, os dois governavam como colíderes, cada um trazendo suas próprias forças para o papel. E Serafine havia se tornado algo entre uma líder e uma lenda viva. Sua natureza como loba primordial significava que ela podia sentir corrupção antes que se enraizasse, podia curar ferimentos que normalmente seriam mortais, podia guiar lobos jovens através de transformações difíceis, com uma facilidade que deixava mesmo xamãs experientes maravilhados. Mas naquele momento específico, enquanto estava de pé no penhasco que dava vista para ambos os territórios, sua mão descansando protetoramente sobre seu ventre inchado, ela não estava pensando em seu papel ou em lendas. Ela estava pensando no futuro. Kyle se aproximou por trás, seus braços envolvendo-a e suas mãos cobrindo as dela sobre seu estômago. Como estão eles hoje? Ele perguntou suavemente. Inquietos. Serafine sorriu. Seu filho já está chutando como se estivesse tentando sair correndo. E sua filha, ela está quieta, mas eu posso sentir sua força. Ela será formidável. Gêmeos. Um menino e uma menina, ambos carregando o sangue primordial misturado com a linhagem Tempestade Negra. Quando nascessem, seria a primeira vez em 1000 anos que lobisomens primordiais andavam na Terra novamente. Eles vão crescer em um mundo melhor do que o que nós conhecemos, Kyle disse,
seu queixo descansando no topo da cabeça de Serafine. Um mundo sem guerras entre alcateias, sem preconceito sobre linhagem, sem a escuridão dos devorados pela lua. Por enquanto, Serafine disse realisticamente, sempre haverá ameaças, Kael. Sempre haverá aqueles que buscam poder através de meios escuros. Mas talvez agora tenhamos a força para enfrentá-las quando vierem. Com você ao meu lado. Kael a virou para encará-lo, seus olhos tempestuosos suaves com amor. Nós podemos enfrentar qualquer coisa. Abaixo deles, no vale que se estendia entre as montanhas altas e as florestas baixas, eles podiam ver lobos de ambas as antigas alcateias correndo juntos, seus uivos de alegria ecoando através do ar. Filhotes brincavam sob o olhar vigilante de suas mães. Guerreiros treinavam lado a lado, anciões compartilhavam histórias ao redor de fogueiras. Era paz, real, duradoura paz. Não porque toda ameaça havia sido eliminada, mas porque haviam aprendido que juntos eram mais fortes, que antigas rivalidades podiam ser superadas, que amor, seja entre companheiros, entre amigos, ou entre membros de alcateia, era mais poderoso que ódio. Serafine se inclinou para trás nos braços de Kael, sentindo os bebês se mexerem dentro dela, sentindo o vínculo de companheiros pulsar calorosamente entre ela e seu companheiro, sentindo a luz da lua sobre sua pele mesmo durante o dia. Ela havia começado como uma órfã sem nome, sem linhagem conhecida, sem lugar real no mundo. E agora, ela era companheira de um rei alfa, mãe de futuros líderes, a última loba primordial, e uma lenda em seu próprio direito. Mas mais importante que qualquer um desses títulos, ela era amada, completamente, absolutamente, eternamente amada. E quando seus filhotes nascessem, quando crescessem fortes e selvagens e livres, eles conheceriam esse amor também. Eles conheceriam um mundo onde eles não eram definidos pelas circunstâncias de seu nascimento, mas por suas próprias escolhas e ações. Um mundo melhor. Um mundo digno dos sacrifícios que Morgana e tantos outros haviam feito. A lua crescente brilhava no céu do crepúsculo, e Serafine sorriu. Lá em cima, entre as estrelas, ela imaginava que podia ver o espírito de sua mãe, e de Morgana, e de todos aqueles que vieram antes, observando, protegendo, aprovando. Obrigada, ela sussurrou para o céu. Por me dar isso, por me dar ele, por me dar este futuro. A lua não respondeu com palavras, mas ela brilhou um pouco mais forte, e o vento que soprava através do vale carregava o som de uivos distantes, não de guerra ou dor, mas de celebração, de vida, de amor. E naquele momento, com seu companheiro ao seu lado e seus filhotes crescendo dentro dela, sob a luz gentil da lua crescente que havia testemunhado tanto sangue e dor, mas agora havia paz e promessa, Serafine soube que tudo o que tinham enfrentado, todo o sofrimento e medo e luta, havia valido a pena, porque o amor sempre valia a pena, e o futuro, banhado em luz de lua e cantado em uivos, era brilhante e selvagem e belo, exatamente como deveria ser. Fim.